pronto, Beth, tá gravando. E aí, quem não conseguiu chegar, assiste depois a correção, tá? Eu acabei de postar lá no Classroom o questionário, né? São acho que 35 questões, deixa eu pegar aqui para ver. 35 só, não é tanta coisa assim, né? E aí a ideia é que vocês façam para semana que vem a gente corrigir o questionário, parte dele, parte desse exercício e parte do questionário, tá? Mas aí a Tá, matéria que professora. foi dada. Hoje, a minha ideia não é corrigir aquelas 30 questões, é corrigir 10, 15 no máximo. Por quê? Porque aquele exercício é um exercício muito pesado. São questões, acho que com grau de dificuldade maior. Então, acho que elas precisam de um tempo. E aí, parte dessas questões, os assuntos se repetem nas outras. Então, acho que é interessante a gente corrigir no máximo metade e depois, na semana que vem, corrigir a outra metade, porque eu acho que isso pode ser um ganho, tá? Pode, com certeza, professora. Tá? O João falou que ia entrar agora, 6h, 6h20. Ele Então, falou, Beth, vou entrar 6h20. então são Deixa eu mandar mensagem para 6h27. ele. Vamos ver se ele entra, que aí a gente começa com ele. Isso. Deixa eu aqui, mandar para ele aqui. A Letícia também costuma chegar tarde, então vamos aguardar. Uhum. Aguardar não, né, professora? Senão a gente Começar, perde eu acho. tempo. Começar. Isso, a verdade seria A essa. aula é rapidinho. Então, vamos pegar aquele exercício que eu passei para essa semana, com as 30 Vamos. questões? Vamos, professora. Eu estou com ele aqui impresso. Pronto, eu mandei para o grupo. Tá. O pessoal sabe do horário, né? Quem quiser. Sim. E a aula hoje são só 2 tempos, é rapidinha, né? Não é uma coisa que vá... Não é demorado, não. Não é demorado. Quando você estiver pronta, aí a gente começa devagarzinho. Podemos, professora. Só vou botar meu notebook para dar uma carregada aqui, esperando descarregar no meio da aula. Mas podemos ir corrigir, tá tudo aqui. Professora, já lançou as notas? Não. Teoricamente, a prova é semana que vem, né? Na última semana do mês. Não sei nem se está aberto, acho que ainda não está aberto. Não sei, o Eugênio falou que mandou as notas no Classroom, eu nem olhei. Aí ele ainda falou, Beth, você não teve a curiosidade? Eu falei, não. Ele tá rápido, né? Eu tô mais demorada. Porque a semestre passada ele se atrasou. Por isso. Por isso. Então, Mas podemos, professora. podemos. A primeira questão diz assim: Juiz do Trabalho, TRT, 8ª Região, 2011. Cerca dos contratos no Código Civil de 2002, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O contrato de execução continuada ou diferida pode ser resolvido por decisão judicial cujos efeitos retroagirão à data do ajuizamento da ação. Isso aqui está errado, é a data de citação. Isso está lá no 478. Você quer ler para a gente 478, Beth? Então, eu botei essa A porque eu achei que por decisão judicial eu achei que estava errada. Não, é literal 478. Pega, você está com o Código Civil à mão? Senão eu leio aqui. O meu está aqui. Estou aqui, Código Civil. É 478? Isso, 478. Então, professora, está aqui, seção 4ª da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478. Nos contratos de exceção continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários, é imprevisível. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato, os efeitos da sentença
que a decretar retroagirão a data da citação. Assim, se a gente olhar o 478 e olhar o enunciado da questão, Beth, é igual, o que muda é a ordem só. Né? Esse finalzinho foi colocado logo no início e o que vem depois foi colocado, né, depois desse final. Né? O que tem de diferente só é esse momento que aqui eles colocaram o ajuizamento da ação, não a data de citação. Tá? É muito comum quando cai, onerosidade excessiva, cai assim muito, muito em concurso. E o que é importante nessas questões? Você conseguir comprovar na questão que ela fala que é oneroso para uma parte, tá? E que tem extrema vantagem para outra. Né? Em decorrência de quê? De acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, esses três detalhes, eles são fundamentais. Para uma parte ele é pesado, para outra parte ele é vantajoso, e a gente tem isso sendo causado por determinados fatos de natureza extraordinária. E aí você Professora, diga. um exemplo desses fatos extraordinários. Exemplo, uma greve no Desemprego? Uma desemprego. greve. Emprego não chega a ser, mas uma greve que impeça a circulação de um produto, e aí o fabricante que precisa daquele produto, daquele insumo, não consegue. Né? Uma quebra de uma bolsa. Quando a gente tem uma quebra de uma bolsa, quem depende dela para sobreviver não pode. O Covid é um exemplo claro. Quantas pessoas Atual. tiveram sua capacidade de trabalho limitada? Até se você entrar no site do TJ, na página inicial, eles colocaram ali decisões por Covid-19. Existem 2 arquivos, que são várias decisões judiciais de causas vinculadas à Covid. E muitas falam da onerosidade excessiva, Beth, muitas. É um exemplo bem atual, e acontece mesmo. É bom até, sabe para quê? Para o trabalho de final de curso, a monografia. É um bom tema. A Covid-19, né, professora? Isso, e o impacto no direito dos contratos, o impacto na vida da gente. Vou até anotar aqui. Se pegar esse material do TJ, depois até a gente até posso acessar aqui com você. Deixa eu só aqui colocar, calma aí. Tentar compartilhar a tela e abrir lá. Aqui, ok. Doutora, o Covid-19 e o impacto... Nas relações contratuais, nas relações jurídicas, né? É bem interessante, tem várias coisas. Eu estou tentando abrir aqui o navegador para a gente ir para o TJ. Acho que agora vai. Conseguiu ver? Deixa eu ver, eles botaram já isso aqui em lugares diferentes várias vezes. Aqui, ó. Boletim Covid-19, na página de abertura aqui nessa parte final, tá vendo? Tá vendo? Se a gente pegar o site do TJ, o TJRJ, e descer, aqui onde tem esses retângulos, tem esse boletim Covid. São 2, eram 2 a última vez que eu acessei. Vou pegar aqui, vai abrir. É só a internet ajudar. Ó, já tem mais, já são 4, ó. E olha quantos, eles botaram isso depois. Eu não tinha isso tudo, não. Tem menos de um mês que eu olhei esse negócio. E aqui, ó, eles são decisões. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Até no penal. Sim. Funcionamento de atividades. Eles aqui embaixo, ó, identificam o processo que trata. E aí, se você clicar em cima, você acessa o processo. É bem legal. Então, aqui a análise desses boletins pode dar muitas ideias. Muitas ideias. Eu penso dessa forma, né? Para voltar aqui. Para trabalho de conclusão de curso. E mexe aqui, tem vários casos com onerosidade excessiva. Vamos ver se aqui tem algum nesse, que eles. Aqui, ó, contratos, vamos lá. Aqui. Liberação de empréstimo. Não, tutela antecipada. Só botaram uma decisão. Mas, assim, se olhar, tem vários casos. É bem legal. Aí, Diga. professora, poderia usar esse artigo 478? Pode. Também, né? Pode, né? Pode. Pode sim. Tá, Beth? Tá, porque a gente tem que usar os artigos também, né? Para mostrar. Tem que usar. Ótimo, professora. Vale a pena pesquisar nas férias, né? Vale, as férias. Vale sim.
Tá? Nas outras letras, elas estão certas. Eu anotei os artigos. Você quer anotar os artigos das outras letras? Porque eu acho que não custa dar uma lida. Muitas vezes nessas provas, tanto de direito civil como processo civil, eles costumam pedir o texto da lei. Por isso que é interessante, às vezes, você ler o texto da lei. Eu não estou te ouvindo, Beth, ficou mudo. Eu fiquei na dúvida entre a letra A e a letra B, mas eu achei que era a letra A. Mas vou ser bem honesta, por decisão do juiz, decisão judicial, mas não é isso. Mas Não. é a letra A. Está no texto da lei, ele permite, mas os efeitos são contados da citação. Aqui, ó, a letra B está vinculada ao artigo 504 do Código Civil, que diz assim: não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, é exatamente o que está na letra B, o artigo 504 do Código Civil. Tá? Sim, porque eu vi isso, porque não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto, portanto, o condomínio a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Isso. É igualzinho o artigo da lei. É igualzinho. É igualzinho. Mas ele está certo, ele não está incorreto. Não, tá certo. A letra C é o 505. Tá? A letra D é o 557. E a letra E é o 592. Sim, já botei aqui, professora. Aqui, quem foi esperto faz por eliminação. A gente só está falando de teoria geral dos contratos, só podia ser a primeira mesmo, né? Não tem como, porque as outras a gente ainda não estudou, mas tem fundamento. Então, a primeira é letra A. Letra A. Segunda, 26º concurso do Ministério Público do Distrito Federal. Julgue os itens abaixo, conforme disciplina constante no Código Civil. Primeira frase. Isso aqui a gente estudou quando falou de negócio jurídico, semestre retrasado, Beth. Lembro. O estado de perigo configura-se independentemente do conhecimento do grave dano pela outra parte. É falso. Por quê? Porque o estado de perigo se caracteriza justamente por esse conhecimento dessa situação, né? Está no artigo 156. Você leria para a gente 156? Deixa eu só mudar aqui. Eu tomei café, mas sono vem, a gente senta, esse tempo chuvoso não tem como, né? Verdade, dá até da soninho. Professora, seção 4 do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano, conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então, ele tem o quê? Conhecimento do grave dano. Está errado. Grave dano. Porque não é independentemente, é com o conhecimento. Com o conhecimento. Tá? Então, a primeira está errada. Segunda, a resolução por onerosidade excessiva não se aplica aos contratos de execução instantânea. Verdadeiro. Porque você vai alegar onerosidade excessiva naqueles contratos em que você tem uma prestação continuada. Continuada. Instantâneo não pode. Não pode. Já resolveu, você vai alegar para quê? Você está alegando justamente porque a tua prestação ficou pesada. Então, se você já cumpriu tudo, não há que se falar em prestação pesada. Tá? Então, é por isso que essa frase está certa. Isso, o pesado vem no decorrer do tempo. Isso. A resolução por onerosidade excessiva não se aplica aos contratos de execução instantânea, verdadeira. Verdadeira. Tá?
É lá o 478. 3. É acidental o dolo que a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. É verdadeiro, isso está, sabe aonde? No 146, né? É eventual Isso. porque ia ser realizado de qualquer maneira, mesmo com ocorrência do dolo. Tá? Então, se a gente pegar 146, eu tenho lá, deixa eu pegar aqui. Um 46. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Ok? Então, essa está certa também. Quarta, a lesão, embora não seja classificada como defeito do negócio jurídico, ela é classificada, né? Quando a gente falou de negócio jurídico, né? A gente viu ali que a gente tem os vícios de vontade e tem aqueles vícios relacionados à conduta. A lesão entra justamente nessa parte da conduta. Então, ela não é classificada, não, ela é como defeito do negócio jurídico, enseja a invalidação do contrato, bem como a restituição das partes ao estado anterior. Essa é a ideia. Isso está onde? Artigo 157. Essa é verdadeira, professora. Não é falsa. Falsa? Esse, embora não seja, ela é classificada. Ela é classificada. Ela é. É um vício de natureza social. Lembra que a gente estudou? Lembro, lembro. É vício social, é defeito do negócio jurídico. Isso. Tanto que aqui, olha, capítulo 4º. Pega o código antes do artigo 138. Sim, estou aqui. 2 defeitos do negócio jurídico. Não tem lá? Tem, tem. Agora, se a gente pegar o artigo 157, ele vai falar da lesão, ó. Seção 5ª, da lesão. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, isso aqui, né, na realidade, defeito do negócio jurídico. Só que é um vício de natureza social, não é um vício de vontade. Então, a quarta está errada, ok? Ok, professora. Então, só a 2 e 3 estão certas, a resposta da segunda é letra C de casa. Certinho, Beth? Sim, professora, que for botar artigo 157 foi o que a gente acabou de ler. E 156. 157, 156 e 146. Essa questão pega esses 3 artigos. E 146. Certinho, professora. Uhum. Terceira, Magistratura Bahia, CESP 2012. A respeito das obrigações e dos contratos, assinale a opção correta. Letra A. Ainda que o contrato seja oneroso, a intensidade da culpa do devedor que se negou à prestação será considerada para fins de apuração do quanto de sua responsabilidade contratual. Está certa. Vamos Botei pegar o essa. artigo 38. Não, mas essa aqui está certa, não. Desculpa, está errada. Vamos pegar o artigo 392. Eu pensei numa coisa, é outra. A culpa não, quer ver? A intensidade da culpa não. 392 e 389. Aqui. 389. Não cumprida obrigação, responde o devedor por perdas, danos, mais juro, atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários. Falou aqui de culpa? Não, Não. falou de culpa. A culpa é irrelevante. Se ele descumpriu a obrigação, independentemente da culpa, ele deve, na realidade, indenizar. E aqui no 392, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Aqui falou intensidade da culpa? Não. Não. Então está errada por isso, tá? Certinho?
Certinho, professora. Letra B. Havendo boa-fé, a faculdade do credor para resolução contratual pode ser limitada se o devedor tiver cumprido substancial parcela do contrato. É verdadeira. Aqui a gente já tem aquela teoria do adimplemento substancial, que decorre de princípios, especialmente do princípio da boa-fé. Boa-fé. Então tá certo aqui. Se ele cumpriu a maioria das obrigações contratuais, eu não posso simplesmente dizer que aquele contrato ele não vai ser rescindido. Não pode. Não pode, não pode. Ok? C. Então a B é a letra correta. Agora, o que as outras têm de errada? Boa noite, Crispina. Seja bem-vinda. Tá? C. Ao adotar de forma limitada o princípio da autonomia da vontade, a parte do direito civil brasileiro adota, não de forma limitada, né? De forma ampla a autonomia da vontade. A legislação brasileira não admite a inserção de causa solve et repete. Essa cláusula solve et repete, eu até vi ela também numa outra questão aqui, a gente não chegou a falar dela, né? É uma cláusula que diz o quê? Você paga o que você tem que pagar e depois você reclama. Essa é a ideia. Quando você tem uma cláusula que diz, olha, mesmo que tenha coisa errada, paga e depois você reclama. Né? Então, engraçado, eu pesquisei sobre isso. É o que acontece, a gente, qualquer contrato, eles falam assim, seja energia, seja qualquer coisa, água, você paga, depois você reclama. Eu me lembro que o telefone fixo era assim, não, tá alta a conta, não, paga e depois você vai para a justiça. É isso, é uma cláusula. É isso, favorável, né, a quem tem poder econômico. Então, assim, na realidade, não é de forma limitada aqui. Né? A lei brasileira admite e não é de forma limitada, ok? Então está errada essa frase. Isso está relacionado ao artigo 476. Vamos pegar o 476? Acho que é interessante a gente também olhar. Então, professora, pode ler? Pode ler. Se você achou, pode ler. Da exceção de contrato não cumprido. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Tá? Eu acho que está mais vinculado. Letra D. Caso o credor constate defeitos na qualidade da coisa entregue pelo devedor, poderá resolver o contrato por estar configurado inadimplemento relativo. Aqui, na realidade, ele está misturando inadimplemento absoluto com relativo, né? Se tem um cumprimento parcial ou não tem. Isso está vinculado ao artigo 442 do Código Civil. Se a gente for lá para o 442, a gente encontra o seguinte: em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço, que é o que tinha que estar aqui, abatimento, e não está. Então, ele poderá resolver o contrato por estar configurado inadimplemento relativo. Não, ele pode rescindir se restar configurado inadimplemento absoluto. Agora, ele pode pedir abatimento do preço, que é vinculado Então, é falso, ok? Em contratos locatícios de imóvel residencial, a purgação da mora pelo locador, depois de ajuizada a ação de despejo, poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que o pagamento seja integral. Tem que ser o pagamento integral, correção monetária, juros, honorários advocatícios e custas. Isso está lá no artigo 62 da Lei de Locação. Então, é mais do que pagamento integral. Então, está errada por isso, tá? Professora, eu também achei que estava errada essa, porque pode ocorrer em qualquer tempo. Isso. Pode ocorrer em qualquer tempo, a ação está caminhando, mas com todos os encargos moratórios. Tá. Não é só com o pagamento do aluguel. Não, aluguel, multa, juros, atualização monetária, custos judiciais, honorários advocatícios, com tudo. Eita!
certo? Professora, tudo bem? Oi, João, Oi, João. boa noite, tudo bem? Ainda não falamos de divórcio, tá? Eu acho que hoje vai ser mais Tá difícil a bom. gente pegar um exemplo desses, tá bom? Professora, então ficou a letra B. A terceira é letra B de bola, tá? Você tem qual? Em que questão? Terceira, bem devagar, João. Terceira? Terceira. Se você quiser tá. anotar, a primeira é letra a segunda é A de Errei. Ana, A segunda é qual? Letra B de bola. Não, professora, A letra segunda? C. Desculpa, C. letra C de casa. Eu tô fazendo bobagem aqui. Letra C de casa, segunda. A segunda? Letra C. É. A terceira que é bola. Ok? A terceira é B de bola, então, a terceira, né? Isso, foi onde a gente parou. Aí você dá uma ok. olhada depois na correção dessas questões que você não pegou e qualquer dúvida aí você pergunta. Tá? A minha ideia, Crispino e João, que entraram agora depois, é não corrigir as 30 hoje, porque eu acho que Não dá? é pesado. Então, eu É corrigi grande? entre 10 e 15. E aí, na semana que vem, eu vou continuar corrigindo, tá? Entendi. Vocês vão, aí eu peço assim, quem fez mais do que a gente corrigir, dá uma revisão, porque eu acho que muita coisa que a gente vai ter respondido vai ajudar a fazer as outras. E eu postei verdade. no Classroom um questionário da matéria depois da P1. Então, para a semana que vem para fazer, tá? É como se fosse a nossa avaliação, tá? Não, calma aí. A senhora postou hoje, foi hoje? Hoje, No ainda agora, Classroom. o Postou o quê? questionário. Postou questionário 35 valendo nota. perguntas, valendo nota, tá? Ah, É melhor do que prova, não é, minha gente? não, sim, é. Fala, Beth, tá com uma cara de assustada. Professora, P1? Não, não é P2? P2. Eu falei P1? P2, desculpa. A P1 já tem até nota. Tá, e aí eu vou Professora, é para segunda-feira? para quarta-feira, Ah, tá certo. dia 25, não é isso? Não, tá bom, professora, tá bom. Por que vocês estão com essa carinha? Vocês têm mais coisa para quarta-feira? Eu posso mudar a data, não posso marcar dia 26, 27, não tem problema. Ah, pode ser. Professora, eu vou ser honesta, não vou mentir, não. Ah, eu queria passear final de semana. Tá, então vou fazer assim, eu marco para sábado da semana que vem, tá bom? Não, eu não minto, por isso que eu dou Sábado. verdade. Tá bom? Então quem passear esse final de semana, eu marco para sábado até meia-noite. Tem o sábado inteiro para fazer, tá? Combinado? Sábado que vem. Beleza. Isso, Já melhora, já melhora. depois de amanhã o outro. Deixa eu fazer aqui na frente de vocês, rapidinho, para não ter dúvida. Partilhar. Vamos ver se vai partilhar Beth, direito. quem não chora. Oi? Quem não chora já viu, né? Só consegui entrar aqui. Não sei se está partilhando para vocês, tá? Ó, segundo questionário, é isso aqui. Isso. Tá vendo? Ver atividade. Instruções. Editar. É isso aqui, né? Isso. Dia 28. Tá bom, minha gente? Tá ótimo, professora. Obrigado. Mudou a data. Ó. É pequenininho, são só 35 perguntas, tá bem? Ai! Gente, ó, vem várias promessas de fato de terceira até extinção, até atos unilaterais, que foi o último assunto que a gente viu. Não é tão ruim. Não é tão ruim assim. Tá? Eu vou ter que quebrar a cabeça, Beth. Mas faz parte, você está estudando para quebrar cabeça, João. Pensa assim, quanto mais perguntas cabeludas eu der para vocês, mais longe o alemão fica, o Alzheimer, não é verdade? Não, com certeza. Então pensa o lado bom, o lado positivo, né? Tá? A professora. João já estava chorando. Os meus atrasados? Tem que entregar, porque eu tenho que dar nota, Crispino. Você tem uma matéria que você não me entregou quase nada, não é verdade? Tem que me entregar tudo. Eu tô com pronto. Professora, agora eu vou entregar, eu tô com o trabalho pronto, mas eu tava com a minha mãe em casa. Só que agora ela tá no hospital, agora eu tenho tempo. Tá bom, vai dar tudo certo, que ela fique bem. Vai ficar bem, tá bem sim. A gente vai, né? E agora com os casos de Covid aumentando, né? Fica mais complicado. Eu ia na faculdade hoje, mas a Margarete não me disse que ia lá. Eu tô querendo ir lá e encontrar com ela. Até porque foi aniversário dela dia 15, domingo, né? Eu dei um parabéns para ela, eu dei. Aí o que acontece? Eu vou ver se amanhã ela vai, eu tenho que ir no fórum, eu passo lá.
para conversar sobre o semestre que vem, que eu acho que a turma da gente tem que ter aula presencial, entendeu? Que é uma turma pequenininha, né? João, ano Tá bom, passado viu? teve bolinho, né? A professora saiu lá do prédio com bolinho para Margarete. Eu sempre faço, mas esse ano Aniversário não fiz dela? nada. Foi domingo, dia 15. Por isso que eu não esqueço, 15 de novembro. Né? Não sei quantos anos ela fez, isso eu não perguntei, mas foi aniversário dela. Ah, doutora, podia perguntar. Não, ela foi minha aluna, minha gente. Ela fez faculdade de Direito tem muitos anos, né? E aí ela a conheci ali, aí ela foi estagiária do Núcleo de Prática Jurídica, eu era coordenadora. Aí eu levei ela para o sindicato e aí depois levei ela para a faculdade. Eu gosto muito dela, eu acho ela uma pessoa muito correta, ela procura fazer as coisas certas. Ela não quer se beneficiar, ela cumpre o papel dela, entendeu? Verdade, Poder ajudar, professora. ela ajuda, mas ela não é aquele tipo de pessoa que às vezes a gente vê que está querendo ter vantagem em tudo, prejudicando os outros. Ela não, ela é muito correta nisso. Pelo menos eu nunca vi nada diferente disso. Ok? Vamos então para a quarta questão. AUX mode. Isso é do João, né? Vamos lá. 27º Promotor de Justiça, Ministério Público do Distrito Federal. A respeito da extinção dos contratos, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Considere a hipótese de que foi firmado um contrato de empréstimo, financiamento entre instituição bancária e pessoa física, na qual foi inserida a cláusula pela qual o devedor autorizava o desconto do débito das prestações do financiamento por consignação em folha de pagamento ou em sua conta bancária. Essa situação é uma situação muito comum, né, minha gente? A gente vê a torto e a direito. Após o pagamento de algumas parcelas mensais, o devedor constata que não tem condições financeiras para continuar a cumprir as obrigações contratuais, porque o valor da prestação tornou-se insuportável, correspondendo a quase 80% do valor líquido de seus rendimentos. Nessa situação, o devedor poderá pleitear judicialmente a resolução do contrato sem indenização, por onerosidade excessiva ou pedir o reajuste das prestações com base compatível com o seu rendimento. Está errada, porque, na verdade, aconteceu algum fato extraordinário a justificar a mudança da situação econômica dele? Não. Ele avaliou mal ao fazer o negócio. Então, eu não posso falar em onerosidade excessiva. Né? A situação dele era uma, ele celebra o contrato, essa situação continua, o problema não me disse que houve mudança. Então, não é onerosidade excessiva, é um contrato que foi feito de uma maneira ruim para ele. Então, a primeira está errada, tá? Se a gente fosse buscar algum artigo para tentar fundamentar, é o 478. Beth, você leria para a gente 478, por favor? Artigo 478 Isso. da resolução da resolução por onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou diferida, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução de contrato, os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Que não é o caso aqui, não aconteceu, não mudou nada depois, então não justifica. Então a ata é errada. B. Em caso de inadimplemento pelo devedor da obrigação assumida no contrato, este pode purgar a mora, oferecendo ao credor as prestações vencidas, acrescidas da indenização dos danos causados ao credor pela mora. Assim, se o devedor purgar a mora, não poderá o credor rejeitar a prestação, transformando a mora em inadimplemento definitivo e pleitear a resolução do contrato. Não poderá, não, poderá. Isso está lá no artigo 401. Então, se a gente pegar o 401, a gente tem lá o seguinte: purga-se a mora. Aí vem, por parte do devedor,
oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. A questão não fala desses prejuízos, fala? Não. Então, pode o credor rejeitar. Está errado, por esse não que tem aqui. Não poderá o credor rejeitar? Pode. Pelo que está escrito no 401, inciso 1º. Tudo bem, Beth? Tudo bem, professora, me achei aqui. Achou? Achei. Ele pode. Ele, para não rejeitar, ele tem que ser ressarcido além da prestação. Ok? Então, Ok, essa daqui está errada também. Letra C. Na inexecução da obrigação, o contratante credor tem de demonstrar o inadimplemento, cabendo ao contratante devedor provar que não agiu com culpa para eximir-se da responsabilidade. No entanto, essa regra é modificada quando se trata de obrigação de não fazer ou de cumprimento defeituoso. É verdade, está no 247 e seguintes do Código Civil. Se a gente estudou em direito das obrigações. Então, se eu vou lá para o 247, eu tenho lá da obrigação de fazer, né? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que rejeitar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação, se por culpa dele, responderá por perdas e danos, né? E aí segue. Então, o que a gente tem aqui, na realidade, é uma letra correta, porque está falando do que esses artigos dizem, nas obrigações de fazer e não fazer, ok? Então, a C está certa. D. Após a entrega do bem alienado por meio do contrato de promessa de compra e promessa de venda, o vendedor tomou conhecimento que o comprador, à época do ajuste, já se encontrava em estado de insolvência, com numerosos títulos protestados, por falta de pagamento. Vencido o prazo, o devedor não cumpriu a obrigação de pagar o preço. Nessa hipótese, o contrato é nulo, devendo o contratante pleitear judicialmente a sua resolução, arguindo a ocorrência de omissão dolosa do outro contratante. Na realidade, né, o que a gente tem aqui é que isso seria essencial ao contrato. Né? É essencial a celebração do contrato, sim ou não? Não, né? Ele tá agindo de maneira incorreta. Isso aí é sem sombra de dúvida. Né? Isso leva a um defeito do negócio jurídico. Né? Mas é um elemento essencial. Se a gente for lá para a parte de defeitos do negócio jurídico, 147, calma aí, aqui. A gente tem lá, aqui, ó. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado, é o caso dele ter várias cobranças, né? O nome dele já está com título protestado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Então, o que a gente tem aqui, quando ele fala que o contrato é nulo, né, devendo o contratante vendedor pleitear judicialmente, ele já é antes, né? Ok? Falso esse. Falso. Tá? Não é essencial. Próxima é a morte de um dos contratantes durante a vigência de um contrato constitui causa de resolução de contrato por inexecução involuntária, porque os efeitos da morte de uma das partes se igualam aos do caso fortuito e força maior. Está errada por quê? Isso aqui só vale numa situação, aqueles contratos personalíssimos. O sujeito é um pintor famoso que vai fazer um retrato de uma pessoa. Se ele for contratado para fazer isso e falecer, ok, a letra está certa. Agora, se for para pintar uma parede que até a Ana Cristina pode pintar, o contrato é válido. Então, isso aqui só se aplica
em obrigações personalíssimas. Por isso que a letra E está errada. Ok? Então, aqui a número 4 é a letra C de casa. Certinho, Beth? Então, professora, a C que é certa, né? A C é a resposta a ser marcada. Professora, eu marquei entre a B e a C. Em todos eu marquei 2, na dúvida. Tá? A B não é porque tem esse não. E aí a gente bate lá no 401, inciso 1º. Tá? É tudo muito parecido, né? Agora, se a gente olhar essas questões, eles pedem a letra da lei. Não é? A letra da lei. 401, inciso 1º, que nós lemos. Na letra B de bola. A B não é por isso. 401, isso. Ok? Professora, e a letra E aqui, qual é o artigo? Pode pegar, acho que é 600, aí vai pegar contrato de obrigação personalíssima, 607, se eu não me engano. Depois eu vou ler, porque para fazer os outros. Mas é matéria que esse aqui vocês não estudaram, é só aquela obrigação personalíssima que a gente já mencionou. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui, acho que é esse. Estou abrindo aqui. É esse mesmo. 607. Aqui, professora, artigo 607. Igualzinho. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes, termina. Ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato, mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior. Tá, que é diferente do que está escrito aqui. Aqui eles igualam em todas as situações. Por isso que a E está errada, ok? Se for um contrato de natureza personalíssima, tudo bem, mas se não for, não tem como. Ok, Beth? João? Ei, professora, muita pegadinha nisso, hein? É tudo concurso. Eu falei isso quando eu passei para vocês, eu falei. Falou. É difícil, mas eu acho que é um bom exercício. Não, eu tentei, não tem problema, a gente tenta fazer. Então, por isso que eu estou indo devagar, né? Aí a gente corrige de 10 a 15 e o resto corrige na aula que vem, com muita calma. Agora, lá fora, é isso aqui que vocês vão pegar. Por isso que eu acho que é importante professora, trabalhar isso aqui. Eu vejo que muitos artigos servem para outras respostas também. Servem. Como onerosidade excessiva caiu já quantas vezes? Várias. 478, nós já lemos umas 2 ou 3 vezes. E cai muito. Vocês vão ver que até o final do questionário, em concursos diferentes, ele está lá. Ok? Tem um detalhezinho, entendeu? Tem. E você faz essas provas sem a lei. Entendeu? Por isso que é importante, sem a lei. Você faz múltipla escolha sem a lei. Então é importante. Eu estou no ônibus indo para São Gonçalo, estou com o Código Civil na mão, eu vou ler os artigos. Eu estou com o Código de Processo Civil na mão, eu vou ler os artigos. Isso é muito importante. Muitas questões é a letra fria da lei. Mesmo que na hora você não guarde de cor, aquilo está dentro de você. Entendeu? Certinho até aqui, minha gente? Vamos lá. Quinta, né? Magistratura Acre, CESP 2012. Acerca do modo de extinção e quitação dos contratos, assinale a opção correta. A. Nos contratos de trato sucessivo, a resolução por inexecução voluntária produz efeitos ex tunc. Não. Extinguindo o que foi executado e obrigando as restituições recíprocas. Não, é ex nunc, é daqui para frente, é a partir de agora. Está lá no 475. Você lê para a gente, Beth, por favor? Artigo 475. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Mas não está falando em anular, retroagir, nada disso. Então, é daqui para frente, tá? Letra B.
o CDC prevê hipótese excepcional de arrependimento, no qual o consumidor pode desistir do contrato unilateralmente, em 7 dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. É verdadeiro isso. Isso acho que aí todo mundo sabe, né? Que a gente sempre fala no dia a dia da vida. E isso vem aonde? No artigo 49 do CDC, tá? Agora, e as outras? Por que estão erradas? C. Em ação de resolução de contrato, a exceção do contrato não cumprido, por ser de natureza material, não pode ser alegada pelo réu em defesa. É falso. Pode. Está no artigo 476. Vamos pegar o 476? Deixa eu pegar aqui. Professora, artigo 476. Seção 3. Seção 3 da execução de contratos não cumpridos. Isso. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, Antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Então, na realidade, né, você aqui vai poder alegar na defesa? Pode, não tem impedimento, não pode, não está dizendo isso. Em ação de resolução, a exceção do contrato não cumprido, quando é que é a exceção do contrato não cumprido? Eu não cumpro porque você não cumpriu. Então, eu não posso ir na justiça brigar. Eu só posso ir na justiça brigar quando eu cumpri a minha parte e você não cumpriu a sua. É diferente. Ok? Por isso que aqui diz, exceção, eu não cumpri porque você não cumpriu. Eu vou alegar isso. Então, eu posso arguir isso? Posso. Vamos imaginar que a minha obrigação seja de pagar a empresa do elevador aqui do prédio, que essa modernização, cada hora o buraco é pior, diferente, né? Falei da semana passada que eles descobriram que o elevador tinha aterrado 40 centímetros do poço em algum momento de vida do prédio, ninguém merece. E aí a mola não funciona, porque tem 40 centímetros de diferença. Um poço de 1,40 m está com 1 metro. E aí? Quando é que fizeram isso? Prédio de 1960. O poço foi feito em 1958. Olha que situação horrível. E aí? Aí a empresa não pode completar e eu posso, por exemplo, não pagar. Se eu não pago e eles vão para a justiça, eu posso dizer o quê? Eles não me entregaram a obra. Então, eu não paguei a minha obrigação. Agora, se eles me entregarem a obra e eu deixar de pagar, é diferente. Então, assim, eu só posso exigir deles alguma coisa quando eu cumpra o que me cabe. Então, a exceção de contrato não cumprido, ela é válida para quem cumpre a sua parte. Se ambos não cumprem, não é válido. Tudo bem? Letra D. À luz do que dispõe o Código Civil, tanto o distrato quanto a quitação devem ser feitos pela mesma forma exigida no contrato. Isso está lá no 320, que a gente estudou semestre passado. E o parágrafo único vai simplificar, não precisa ter a mesma forma. Tá? Então, se a gente pegar o parágrafo único do 320, a gente tem lá isso aqui. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Agora vê o parágrafo único. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Aqui está dizendo que tem que ser na mesma forma do contrato? Não, muito pelo contrário. Então está errado. Ok? Então, aqui não diz que o distrato e a quitação devem ser feitos da mesma forma do contrato. É livre a forma. O que vale é o conteúdo. Certinho? Exatamente. Certinho, professor. Letra E. A anulabilidade de um contrato advém de uma imperfeição da vontade.
por essa razão, mesmo com o vício congênito e não decretada judicialmente, a avença é eficaz, podendo ser arguída por ambas as partes e reconhecida de ofício pelo juiz. O juiz pode conhecer de ofício? Não, está lá no artigo 177. Qualquer parte pode arguir, mas de ofício não. O juiz ele precisa ter a provocação. A gente tem lá no 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. É a primeira parte do 177. Então, ela não pode ser manifestada de ofício pelo juiz. A letra E está errada. Ok? Então, a quinta questão é letra B de bola. Certinho? Sexta e sétima, né? Advogado-Geral da União, com base na disciplina relativa à extinção dos contratos, responda as questões 6 e 7. Aí vem lá. Em virtude do princípio da autonomia de vontade, admite-se que seja inserida no contrato de compra e venda de bem imóvel pactuado entre particulares a cláusula solve et repete, aquela que você paga e depois reclama, é verdadeiro. Não há proibição a isso. Tá? Tanto que a Beth falou do que as concessionárias fazem, né? Dizendo sempre isso, pague que depois a gente resolve, né? Você reclama e a gente resolve. Então, se a gente pegar aqui o 476, ó, fala do adimplemento, a exceção do contrato não cumprido. Acho que não é aqui. 7. Para que o juiz resolva contrato entre particulares com base na aplicação da teoria da imprevisão, basta a parte interessada provar que o acontecimento ensejador da resolução é extraordinário, imprevisível e excessivamente oneroso para ela. A ideia é o quê? O juiz ele deve tentar salvar o contrato, é o princípio da manutenção dos contratos. Né? Então, se ele não consegue conservar esse contrato, aí ele vai buscar rescisão. Por isso que é falsa, está lá no 478. Se a gente pegar o 478, a gente tem lá, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, né? Aqui está dizendo que é oneroso para ela, mas aqui não falou na questão que é vantajosa para outra parte, ainda tem isso. Não delineou isso aqui. Com extrema vantagem para a outra. A questão diz que a outra parte tem vantagem? Não. Para que o juiz resolva contrato entre particulares com base na aplicação da teoria da imprevisão, basta a parte interessada provar acontecimento ensejador da resolução extraordinário, imprevisível e excessivamente oneroso para ela? Não. Ela tem que provar também que foi vantajoso para a parte contrária. Artigo 478. Ok? Então, a sétima está errada. Tudo bem, Beth e João? Tudo bem. Colocar os artigos aqui, Diga. depois na continuação. Não estou te ouvindo. Anotando aqui os artigos aqui. Não consegui ouvir, João. Eu estou aqui anotando os artigos aqui. Então tá bom, tá anotando os artigos. Tá. Beth, tudo na paz? Então, oitava, vamos lá. Procurador da Assembleia Legislativa Amazonas, ISAI 2011. Foca Limitada realiza contrato de prestação de serviços com a empresa Pinguim e Irmãos Limitada, com duração de 1 ano e remuneração correspondente a R$10.000 por mês. No 10º mês do contrato, por negligência dos sócios da empresa Pinguins e Irmãos Limitada, a execução dos serviços é suspensa. A empresa Foca Limitada é surpreendida com a suspensão das atividades da empresa prestadora de serviços e pretende solucionar o seu problema à luz da legislação civil em vigor. Diante de tais fatos, assinale a afirmativa incorreta. A. Caracteriza a ausência de culpa do devedor, a obrigação se resolve, é verdadeiro, porque se houve suspensão das atividades, né, relacionada à negligência dos sócios, então, essa está certa.
Artigo 248, tem que marcar a errada. Tá, Beth? Então, essa primeira tá certa. Artigo 248. Quer ler pra gente, Beth? Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se-á a obrigação, se por culpa dele, responderá por perdas e danos. A negligência foi dos sócios da Pinguim. Então tá certa, ok? B. Não prestada obrigação por negligência do devedor, tem direito o credor a perdas e danos. Verdadeira. Parte final desse artigo que a Beth leu. 248, parte final. C. Notificada a empresa Pinguins e Irmãos Limitadas, recusando-se a executar o serviço possível a sua substituição, com ônus para a parte devedora. Verdadeira, está lá no 249. Você lê para a gente, Beth, o 249, por favor? Se o fato, artigo 249, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou hora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, a C está certa, ok? D. Recusada a prestação do serviço, cabe indenização por perdas e danos. 249, parte final, também está certa. E letra E. A empresa Foca deve buscar novo fornecedor às suas expensas, mesmo caracterizada a negligência da empresa fornecedora. Essa aqui está errada, porque não é às expensas dela. Ela tem que ser ressarcida. Está lá no 249, parte final. Ela pode até pagar, mas depois ela tem direito de reaver esse valor. Então, o que está errado na letra E é esse às suas expensas. Artigo 249. Então, ficou a letra E. Isso. Artigo 249. Certinho? Nono, então. Procurador Bacen, CESP 2013. Para a resolução do contrato por aplicação da teoria da imprevisão, conforme estabelece o Código Civil, é necessária a prova de que. Isso está no artigo 317. Você dá uma lida para a gente? Teoria da imprevisão, no 317, Beth, por favor. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Ok, isso é a teoria da imprevisão. Aí vamos para as letras. Letra A. Tenha sobrevindo desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução, com extrema vantagem para a outra, em virtude de fato superveniente ao contrato. O que faltou aqui? A onerosidade para uma parte. Então está errada por isso. Ele também tem que fazer a prova da onerosidade, não só da desproporção. Ok? A onerosidade está lá no 478. Que a gente aqui já leu várias vezes. Onerosidade excessiva. Professora, a letra E é falsa, não é isso? A letra A é falsa. Tá? Pelo 317 e também pelo 478. Porque falta a demonstração da onerosidade para aquela parte. B.
a prestação de uma das partes tenha se tornado excessivamente onerosa em virtude de acontecimentos imprevisíveis, ainda que sem extrema vantagem para a outra. Não, tem que ter vantagem para uma parte e onerosidade para a outra. Está errado aqui esse ainda que sem. Ok? Professora, pode ser o mesmo artigo, né? Pode. ser. 478, 417, está tudo vinculado. Porque o enunciado fala na teoria da imprevisão, então chama ao 317, mas a onerosidade excessiva está no 478, que a gente aqui já falou várias vezes. Ok? C. A prestação de uma das partes tenha se tornado excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários, ainda que previsíveis. Tem que ser imprevisível. 478. Ok? D. Tá errado também? Tá errado. Esse previsível faz a frase ficar errada. D. Tenha sobrevindo em virtude de acontecimentos extraordinários, desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução. Não faltou ser oneroso para um e vantajoso para o outro? Aqui não fala isso. Tá? Então está errada a letra D também, 478. E a E, que é a resposta correta, porque só sobrou ela, né? A gente tem lá: a prestação de uma das partes tenha se tornado excessivamente onerosa em virtude de acontecimentos extraordinários, com extrema vantagem para a outra. Tá certo. Professor, Detalhes imprevisíveis. imprevisíveis. Tá? Então a nona é letra E. Certinho? O artigo é o mesmo, né? 478 e 317. Eu falei do 317 porque o enunciado fala da teoria da imprevisão. Ok? 10ª. Defensoria Pública Acre, CESP 2012. José, agricultor, firmou contrato de fornecimento de safra futura de soja com uma sociedade empresária do ramo. No contrato, ficou estabelecida variação do preço do produto com base no dólar. Em virtude do cenário internacional, houve uma exagerada elevação do preço da soja, justificada pela baixa produtividade das safras norte-americanas e brasileira, motivada, entre outros fatores, pela ferrugem asiática e pela alta do dólar. Assim, José ajuizou a ação buscando a resolução contratual. Considerando a situação hipotética acima apresentada, e sabendo que a soja é um produto comercializado na Bolsa de Valores, que a ferrugem asiática é uma doença que atinge as lavouras de soja no Brasil desde 2001 e que, segundo estudos da Embrapa, não há previsão de erradicação da doença, embora seja possível seu controle pelo agricultor, assinale a opção correta à luz da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Então, a gente aqui cai de novo no 317 e no 478. Então, vamos ver o que a gente tem de correto aqui. A resolução por onerosidade excessiva assemelha-se à rescisão lesionária, na qual a onerosidade excessiva surge após a formação do contrato. Até aí, ok. Contudo, distingue-se da resolução por lesão superveniente, contemplada no CDC, já que esta última dispensa a imprevisibilidade e o caráter extraordinário dos fatos supervenientes que afetam o equilíbrio contratual. Não dispensa, está errado. Tá? B. Na situação hipotética em questão, as variações de preço respaldam a resolução contratual com base na teoria da imprevisão, não onerosidade excessiva. Ficou vantajoso para um, desvantajoso para outro por conta de situações extraordinárias e imprevisíveis. Então, a B também está errada. C.
A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários do negócio. Contudo, no caso hipotético descrito, as alterações que ensejaram o prejuízo alegado pelo agricultor resultaram de um fator extraordinário e impossível de ser previsto pelas partes, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a resolução contratual pela onerosidade excessiva. Minha gente, aquela doença, aquela moléstia noticiada não se enquadra nesse contexto. Se enquadra? Não, eles até aqui colocam, aqui, ó, aqui, que a ferrugem asiática é uma doença que atinge as lavouras de soja no Brasil desde 2001, segundo estudos da Embrapa. Não há previsão de erradicação. Então, isso aqui não é imprevisível nem extraordinário. É algo conhecido, ok? Letra D. Na situação hipotética em apreço, as prestações efetuadas antes do ingresso em juízo não podem ser revistas, mesmo comprovada a alteração do quadro econômico, porque o pagamento espontâneo do devedor produziu seus efeitos, os normais efeitos. O mesmo não se aplica, porém, às prestações pagas no curso do processo, visto que, conforme ditame legal, a sentença produzirá efeitos retroativos à data da citação. Verdadeira. Não foi a nossa primeira questão que corrigiu hoje, Beth? Igualzinha. Só que lá falava ajuizamento, não falava citação. Tá certo, artigo 478. Mas, gente, vocês me dão só um segundo, porque eu ouvi uma coisa aqui que eu tenho que verificar. Diz assim, Carol, a casa está pegando fogo. Deixa eu só dar uma olhada. Nós ouvimos aqui. E aí, João? Eu também não fiz muito, não. Eu marquei 2, 3. Mas olha só, esse trabalho aí, nós tínhamos que mandar para ela? Não. Na dúvida, a gente vai ver. É um jogo. Tem um jogo no computador e tá pegando fogo a casa de lá. E ela tá aqui no quarto do lado e me grita isso. Carol, a casa tá pegando fogo. Eu tô dando outro negócio desse. Falei, não, tem que ver, porque vai que tá pegando fogo de verdade. Não é verdade? Não, tem que olhar, minha gente. Eu não sei. Tudo é possível, né? É cada história que a gente vê. Pelo menos eu tinha que ir ali olhar. Não tinha como não ver, né? Falei, meu Deus do céu. Não entendi. Não entendi, João. Daqui eu vi uma fumacinha aí. Viu, né? A gente fica. Na outra vez, a minha vizinha aqui do lado resolveu queimar papel velho na churrasqueira, né? Então, vocês não têm noção da fumaça que invadiu tudo e o cheiro de queimado. Eu quase chamei os bombeiros, porque eu ainda interfonava para ela, ela não ouvia. Ela não ouvia, porque ela estava do lado de fora da casa dela, né? Foi uma coisa assim que foi horrível. Mas você vai ligando tomada, ela fica mexendo com papel para, sei lá, alguma coisa começar um incêndio pequeno. É por isso que eu falei, vou ver, porque a gente corre e faz alguma coisa, né? Gente, eu tinha que olhar, eu tinha que não olhar. Coisa de criança. E faz, né? Então, a gente está aqui na D. A D está correta, certinho, artigo 478. Letra E. O Instituto da Onerosidade Excessiva é de aplicação a contratos bilaterais, já que nos unilaterais não se pode falar em equilíbrio de prestações correspectivas. Isso não é verdade. A gente pode ter um desequilíbrio, né? A gente não falou na aula passada aquelas declarações unilaterais de vontade? Sim, a gente tem, por exemplo, na gestão, a responsabilidade de ambos os lados. Então, eu posso ter aqui alguma coisa que leve a uma onerosidade excessiva. Certinho? Isso é falso, professora. É falso. A 10ª resposta correta é letra D de dado. Ok? Sim. Professora, a letra C, qual foi o artigo, professora? É o mesmo 478. Tá? Basicamente é 478 essa questão. Ok? Então, a 10ª letra D de dado. 11ª, AGU CESP 2012.
com base nas regras relativas à extinção do contrato e à resolução dos contratos, julguem o item subsequente. Aí vem. De acordo com o STJ, a venda de safra para entrega futura com preço certo, a incidência de pragas na lavoura não dará causa à resolução por onerosidade excessiva, ficando o contratante obrigado ao cumprimento da vença. É verdadeira, é a mesma situação da questão anterior. Né? Ferrugem. Aquela ferrugem asiática não enseja onerosidade, as outras questões sim. Tá? Então, aqui está correto. Vamos ver só mais uma, 12ª, e aí a gente para? Vamos lá. Ô, professora, a letra 11 só tem um, eu não estava entendendo isso. É certo ou errado? É julgue o item a seguir. Então, é certo. O item está correto. Ok? 12. TJ Goiás, FCC 2012. Da Silva pleiteia a resolução de contrato de venda futura de soja celebrado com Agrícola S.A., sob a alegação de que a variação significativa da cotação do produto vendido tornou o contrato excessivamente oneroso. Neste caso, é correto afirmar. A gente aqui está falando de um contrato que a gente chama de aleatório, né? Porque você tem a questão da alha da sorte no meio. A oscilação do preço do produto vendido por si caracteriza onerosidade excessiva? Não. Ainda mais produto que é commodity, entra em bolsa de jeito nenhum. B. A simples variação de preço do produto comercializado pelo vendedor não configura um acontecimento imprevisto extraordinário. Está correta, não configura. Artigo 478. Ok? C. A onerosidade excessiva deve ser aferida no momento da conclusão do contrato? Não, ela é superveniente, ela é posterior. Eu tenho que ter um fato extraordinário e imprevisível que leve a uma parte um peso grande e a outra parte um benefício, em contrapartida. Ok? Então, a C está errada. D. A relação jurídica descrita acima se subsume à lei consumerista? Não, o Código Civil também. Ok? E o fato do comprador obter lucro na revenda da soja decorre da majoração do preço do produto no mercado após a celebração do negócio. Comprova a existência de onerosidade excessiva? Não, aquela variação já é o normal, então não é imprevisível, é previsível. Por isso que está errada a letra E. Então, a 12, a resposta correta é letra B de bola. Tudo bem, minha gente, até aqui? Certinho? Tudo bem. Quantas questões a gente não bateu no artigo 478? Muitas. Isso é OAB, é concurso público, é direto. Ok? É verdade, professora. Então, professora, foi bom a gente anotar os artigos, Isso. porque vai servir para os outros que a gente vai fazer. Sugestão que eu vou dar para vocês fazerem as outras 18 que faltam, para a gente tentar corrigir na aula que vem. Então, fazendo a questão, abram o Código Civil Digital. Aí vocês vejam que a questão diz e tentem encontrar no código o artigo que trata desse assunto. É claro que se falar de onerosidade excessiva, vocês já vão lembrar do 478 e nem vão precisar. Mas está falando de quitação, vai aparecer lá o 320. Entendeu? Vai falar de juros, vai aparecer o 406. Vocês vão ver que vão fazer com mais facilidade. E é importante isso por quê? Porque, na realidade, essas provas, inclusive da OAB, é repetição de dispositivos. E a maioria transcreve o artigo da lei faltando alguma coisa ou alterando alguma coisa. Então, quanto mais vezes vocês exercitem isso, mais fácil vai ficar. Tá? É verdade, João. Penal também, não é só civil não, tá? Penal faz a mesma coisa. Tira uma palavrinha, tira um não, ou tira um... Faz toda a diferença. Né? Imprevisível para previsível no 478 faz toda a diferença. Ordinário para extraordinário faz toda a diferença. Possível para impossível. Isso. Tem que ter uma atenção redobrada.
tá? Então, eu estou passando esse exercício, eu sei que ele não é fácil, é proposital, porque vocês vão se deparar com isso, então é melhor a gente aqui trabalhar, tá? Então, qual é a minha ideia? Se vocês conseguirem fazer essa verificação para a semana que vem, a gente consegue acabar a correção desse exercício na semana que vem. Se a gente não conseguir, não tem problema, na outra a gente continua. Eu corrijo mais umas 10, a gente hoje corrigiu 12, e até chegar ao fim, tá? Na semana que vem eu não vou corrigir o questionário, eu vou corrigir na outra semana. Quando eu termine de corrigir o questionário, aí eu libero vocês da aula de quarta-feira. O que não vai acontecer com a aula de segunda, porque a aula de segunda a gente ainda tem matéria aberta. Eu acho que eu levo umas 3 aulas para a gente terminar. Isso sem falar de exercício, tá? Então, vocês vão entrar dezembro comigo aqui, tá bom? Independente de nota. É claro que vem quem quiser, mas isso é uma coisa amarrada à outra. Não tem como. Processo civil, então, nem se fala, tá tudo agarradinho. É como nesse exercício. A gente pegou matéria do segundo período, pegou matéria do terceiro período, tudo junto, pegou matéria do quarto período. Tá tudo numa questão só. Então é bom estar sempre revendo. Eu tenho certeza que eu e o João não vamos largar. Porque João quer o divórcio. Tá certo, ele quer. Ele vai fazer o trabalho dele de conclusão de curso sobre o divórcio, para demonstrar que não pode. Não é isso, João? Aí, João, olha a ideia. Tá vendo? João, eu ia fazer casamento, você vai fazer o divórcio. Não, então, aí não, né? Problema. Não, mas tem agora, sem brincadeiras à parte, a emenda constitucional 66 de 2010, ela alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, simplificando o divórcio, dizendo que não tem mais pré-requisito. Só que isso impactou no entendimento sobre a separação judicial. Por quê? Porque para muitos autores, o Instituto da Separação acabou. Só que o próprio Código de Processo Civil, que é posterior à emenda constitucional 66, fala na separação em várias passagens. Então, assim, acabou ou não acabou? Quem defende que não acabou se baseia em 2 questões. A primeira é que, se você é separado, você pode se reconciliar sem precisar casar novamente. Se você se divorcia, se você quer reatar a relação com a pessoa que você se divorciou, tem que celebrar um novo casamento. Então, a separação simplifica, você apenas vai retomar. E a segunda questão é religiosa. Existem religiões, por exemplo, a minha, que entendem que o casamento é uma união indissolúvel. Então, você viola um preceito religioso ao se divorciar. Então, também tem quem sustente que a separação ela não terminou, porque você tem uma questão religiosa que não cabe a gente julgar. Então, se de repente para aquela pessoa o fato de fazer o divórcio internamente gera um sofrimento assim indizível, horrível, uma coisa que não há como ela ultrapassar. Então, não cabe a gente terminar com isso. Então, também existe esse argumento, João. Então, é por esse lado que eu acho que caberia até um trabalho de conclusão de curso, pensando nisso sobre o divórcio, para defender que você pode não ter o divórcio, não é verdade? E não sendo de direito penal, né, Beth? Você já imaginou se ele fizesse disso? Ia ser bom, né? Poxa, João. Pensa nisso. Não, mas de verdade, existem esses 2 argumentos para a defesa. Realmente existe. João, olha que ideia ótima. Excelente. Vou começar a pensar nisso. Pensa com carinho, tá bom? Pensa com carinho. Ainda mais você, João, que é contra o divórcio? Doutor João. Ok, minha gente, eu vou parar aqui a gravação da aula que a gente terminou de corrigir, né? De hoje. Parei, pronto. Diga, João. Eu tenho uma visão muito religiosa acerca disso. Por isso que, Mas tem. às vezes, me atrapalha um pouco juridicamente. E não cabe a gente julgar, minha gente. Tá certo, tá errado, isso é tão relativo que... E o direito, ele acolhe tudo, né? Ele serve para atender as pessoas com culturas diferentes, vieses diferentes, religiões diferentes. Então, como é que a gente vai dizer que está certo ou está errado? Não pode. De jeito nenhum. O direito tem que abraçar todas as diferenças.
Ele tem que abraçar. Aí quando você interpreta a emenda constitucional 66 dizendo que acabou com a separação, é uma facada. Não que eu não acho que o divórcio seja possível, tá, João? Até porque eu sou divorciada, então, mas assim, é uma facada, entendeu? Porque teria que ter, tem que respeitar a questão religiosa, né? Tem que respeitar, Certeza. tem que respeitar. Tá rindo, né, João? Só que eu não consigo te ouvir quase. É. E agora, melhorou? Melhorou muito, né, Beth? E Cris Muito. melhorou muito. Foi Tá o fone, então, de muito. ouvido, então. Aqui tá tendo um barulho aqui, perto de casa, um barulho. Tá certo, Aí o fone, então, já abafa um pouco aqui o barulho externo aqui. tá certo. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo você, o barulho não. Ah, não? Não. É porque você tá aí no local, aí fica mais fácil de ouvir. É É, verdade. deve ser isso. Mas ela me deu uma boa ideia, ó. Vou pensar nisso aí com carinho. Tem muito material mesmo. Vale a pena. Você pode fazer o histórico do casamento, você pode ir para a antiguidade, aonde surgiu, falar da importância do casamento, o porquê de ser indissolúvel, os casos que se admitia divórcio, que era a questão de você não poder ter filhos, e isso levava à extinção da família, porque você casamento. tinha a questão do culto aos ancestrais na Roma Antiga. Então você tinha que ter um membro da família que mantesse, né, o ritual em relação aos ancestrais. Então, tem uma série de. É bem bonito, é um tema acho que bem, dá para desenvolver de uma forma bem legal. Eu gosto desse tema também. Acho É muito bem legal interessante. Eu tenho muito material, viu, João? Pensa É nisso. mesmo? Tem vários livros. Quer ver uma coisa? Se você está por aqui ou se está na outra estante. Eu acho que está por aqui. Rapaz, olha aí, Beth. João, eu queria fazer esse tema, o casamento, hein? Mas nós podemos fazer com diferente ideia para coisa, né? Para o casamento. Esse livro aqui é um livro que você não consegue mais comprar, só em sebo e é disputadíssimo. É super antigo. Divórcio e separação. Tem toda a parte É histórica. mesmo? São 2 volumes. Volume Nossa, 1 e volume interessante. 2. Isso é um dos livros que eu tenho sobre isso. Eu levei, não estou brincando não, uns 10 anos para conseguir comprar esse livro em sebo. É mesmo? Professora, mas as leis ainda são atuais desse Não, mas livro? se você quer compreender um instituto, ou você vai escrever, você tem que olhar, fazer toda a análise do porquê. Para fazer a análise do porquê, você tem que ler o para trás. Não tem como. Ah, sim. Então, assim, Verdade, civil, verdade. processo civil, eu amo de paixão. Então, é por isso que eu procuro. Né? Essa coleção azul é do Pontes de Miranda. Só me falta um volume. O Pontes de Miranda escreveu o Tratado de Direito Privado, pega todo o direito privado. Direito civil, Nossa. basicamente. Ele escreveu nos anos 60, o direito não é mais esse. Mas ele Não. foi lá atrás pegar toda a parte histórica, ele justifica tudo. Então, se eu tenho que falar, por exemplo, sobre. Hoje a gente falou de quitação do artigo 320, ele vai me falar de onde surgiu, qual é a palavra que deu origem, quais eram os requisitos no passado, as mudanças históricas que isso passou. Então, isso é muito importante quando você faz um texto escrito, ou quando você quer dar uma aula sobre o assunto com uma profundidade maior. Entendeu? Então, eu passei muitos anos, hoje a gente não acha mais livro, né? Não. Procurando pegar os bons autores e os bons livros e comprando. Por isso que eu tenho Poxa. livro na minha volta toda. Eu não tenho nem onde botar mais, por isso. Hoje você só se for digital. Não é a mesma coisa de você pegar, Não. olhar, marcar. O livro físico é outra coisa. Não é? Os professores da Carol falam com ela de civil e processo civil. Ah, fulano, não sei mais o que, ela vem aqui e acha o livro. É legal isso, né? Poxa, professora, é muito legal isso. É bem legal. É bem Então aqui na legal. internet aí. Não tem problema, você voltou, é o que vale, né, João? Não, Professora, achei muito interessante essa coleção aí de Pontes de Miranda, porque a pessoa tem como buscar a origem da palavra. Olha que interessante. Aquele instituto surgiu da onde? Aí ele vai dali, ele vai desenvolvendo. É fora de série. É fora de série. Realmente. É fora de série. É rico de detalhes, né, professora? Rico de detalhes. Eu só não consegui ainda um dos volumes, porque quando a Carol nasceu, teve uma editora paulista que começou a republicar. E aí eu comecei a comprar os 60 volumes. Só que um deles não consigo em lugar nenhum. Não consigo. Eu consegui achar uma vez, mas era assim, como se fosse R$1.000, um valor absurdo. Eu falei, não, vou esperar que um dia esse volume vai aparecer
Na minha mão. Vai. Aí a Carol sabe que eu quero esse volume, então ela me dá de presente de Natal. Um dia ela vai achar para mim pela internet. Porque faltavam 5, 4 ela conseguiu dessa maneira. Ela foi me dando. Nossa. Que legal, hein? É bem Legal, legal. professora. É bem legal. Nossa. Professora, eu espero que seja a Carol, não seja a Helena. Tem as duas, né? A Helena diz que não vai fazer direito, né? Mas eu falei, olha, para quem fizer os livros, vai Então, ficar. Se fizerem as duas, elas vão ter que se entender, porque eu não vou dar, eu não vou querer nem saber, né? É, Não tem né? jeito, é. Mas não vão brigar, não. Elas se dão tão bem Não, que não. claro que não. Tá lá, eu tô aqui dando aula, a Helena tá no quarto da irmã. Tava lá no computador, na hora do fogo falso que eu fui ver. E o namorado da Carol tá aqui em casa, né? Tudo bem que hoje joga o Flamengo. Ele deve estar assistindo algum programa de TV sobre o Flamengo, mas tudo bem. Não joga com o Ceará? Já se joga. Joga, já me avisaram. Eita. Pô, que problema, professora. É. Que divergência, né? Não, mas a gente vai, faz parte da vida, não faz parte da vida? Lembra É. do moço da sala de vocês com casaquinho e caderninho do Flamengo? Eu não É ia poder mesmo, implicar né? com ele, ainda bem, que aí eu posso implicar, né? Pois é. Era o Bruno, É né? verdade. Era o Bruno. Ok, minha gente, então fiquem Tá bom, bem, professora. tá? Dá uma olhada, procura, como é que se diz? Tentar fazer essas outras questões, 18, procurando no Código Civil, acessa pelo site do Planalto, vocês vão sentir uma facilidade maior, vocês vão ver que vai aparecer o 478 várias vezes de novo, e aí o questionário a gente corrige depois, tá? Tá. Professora, eu tenho um amigo que ele é vascaíno, todo dia ele me manda, o sofrimento não pode parar, com a cruz de malta. Tá? Não para, né? A gente gosta, eu fico com a minha cruz aqui, ó, não tem problema nenhum, tudo pertinho. A professora com a bandeirinha dela do Vasco, vascaíno doente. Sempre, sempre. Bandeira, garrafa, chaveiro, um monte de coisa. O burro do Vasco tá lá no quarto. Não tem problema, não. Pode ser o sofrimento sempre, não tem problema. Eu falei assim pra ele, você quer um presente? Eu vou te dar um presente. Eu falei, vou te dar uma camisa. Ele, não. Aí mandou uma foto, camisa do Vasco. Eu falei, camisa do Vasco? Ele quer escolher, né, Beto? Que coisa, hein? Não, ele falou, se você quiser me agradar, me dê a camisa do Vasco, eu vou ficar muito feliz. Eu falei, mas é o quê, né? Ele até mandou aqui pra mim, ver se eu acho. Mas enfim, vascaíno doente, a gente aproveita. Tá bom, Ai, gente. professora. Então tem um bom feriado, tá? Procurem descansar. Tá? Pra terminar bem o período. Ó, a camisa. Ó, a camisa do Vasco. É um pouquinho feia, né? Mas... Não, é linda, é linda. Hoje as camisas estilizadas fazem camisa rosa, azul, de todas as cores possíveis, né? Pra tudo, né? Não é assim? Verdade. Tá bom, minha gente. Boa noite. Tá bom, gente. Professora, muito obrigada. Tchau. Daqui a pouco eu posto a aula lá, tá? Tá legal. Tchau. Tchau. Tchau, Crispina. Tchau.